Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês, fazendo de cada um de vocês a própria bênção, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Você que está procurando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, Ele quer que você seja a própria bênção, Ele quer que você seja a fonte de vida, fonte de alegria, de paz, fonte de salvação para tantos quantos estão perdidos por esse mundo afora. E enquanto nós formos fontes, nós estaremos jorrando vida por onde quer que nós passemos. E qual é a esperança nossa? Essa semana nós falamos sobre a morte, sobre o inferno, sobre o lago de fogo e enxofre. Nós falamos dos corpos dos que vão viver no inferno, vão ter um corpo novo, um corpo de acordo com o corpo do inferno, de acordo com o ambiente do inferno, um corpo demoníaco para suportar a dor física e a dor espiritual, e aquela dor que vem na alma, porque foi isso que eles escolheram. Eles rejeitaram a salvação gratuita do Senhor Jesus, rejeitaram a morte de Jesus para servirem a si mesmo e ao diabo, então eles vão para lá. E para nós, os salvos, os que mantivermos a fé, mesmo diante das tribulações, das dificuldades, dos problemas, o que vai acontecer para nós? O que está reservado para nós? Falamos também que nós receberemos um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo perfeito e glorificado. Esse é o corpo que aguarda aqueles que serão salvos, um corpo glorificado, que não precisa de plástica, que não precisa de cuidados, porque ele já é perfeito e vai viver eternamente nessa perfeição. Mas hoje eu queria falar sobre o Apocalipse, capítulo 21, que diz assim, o apóstolo João diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Por que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra? O noivo, obviamente, quem vai casar, quer uma casa, né? Quer uma casa nova, se fosse possível, se é possível, né? Pois bem, Deus vai preparar tudo novo para nós. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Então, Deus vai criar um novo céu, um céu que o diabo não conhece, que os demônios não conhecem. É um lugar que ninguém viu, que só vai ver aqueles que forem salvos. Então, vi um novo céu e uma nova terra, E diz assim: porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Capítulo 21, versículo 1, a partir do versículo 21. E no versículo 2, ele diz assim: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi grande voz do céu dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Para você saber, Deus, a palavra Deus quer dizer um que é adorado, só um, digno de todo louvor, adoração e glória. Então, por isso, ele é o único Deus, só ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Então, só aqueles que foram fiéis a ele aqui na terra herdarão a Nova Jerusalém.
E no versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Novas todas as coisas. Você já imaginou? Você compra uma roupa nova, manda fazer uma roupa nova e você se veste, que beleza, uma coisa nova, não é? Todo mundo gosta do novo, não é? Todo mundo quer um novo, uma nova casa, uma roupa nova, enfim, todo mundo quer o melhor e o novo é o melhor. E diz o seguinte: o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Quer dizer, Deus mandou João escrever. E disse mais, depois que ele fala que tudo está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, quer dizer, Jesus, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, quer dizer, tem que manter-se nessa fidelidade. Quem vencer as lutas, as dificuldades, as traições, vencer as tribulações, vencer as perseguições, vencer as injustiças, vencer todos os males que estão sendo feitos por causa da sua fé em Jesus. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus. Jesus dizendo: eu serei seu Deus e ele me será filho. Que maravilha! Isso é o que está aguardando para os salvos. Porém, ele aqui faz uma revelação bombástica. Ele fala, porque no capítulo anterior, quem vai para o lago de fogo e enxofre é Satanás, a morte, o inferno. Depois vem também a besta, o falso profeta. E, finalmente, agora nós vamos ver quem são os que vão juntar-se com o diabo lá no lago de fogo e enxofre. Ele diz aqui no versículo 8: mas quanto aos covardes, covarde não é aquela criatura que tem medo de barata, não, como eu. Covarde não é aquela criatura que tem medo de sair à noite no Brasil ou em qualquer lugar deste país. Covarde está se tratando daqueles que se acovardaram diante das suas lutas pela preservação da sua fé, que quer dizer preservação da sua salvação. Que desanimaram, ficaram esperando Jesus não veio, então eu vou viver minha vida segundo a minha vontade, segundo o meu jeito. Então, quanto aos covardes e aos incrédulos, veja só, covardes, incrédulos e aos abomináveis. Então existem os covardes, os incrédulos e aqueles que são abomináveis, tal e qual foram aquele povo de Sodoma e Gomorra. E aos homicidas, aos assassinos, não apenas que tiram a vida das pessoas, mas que promovem as injustiças sociais, os maus políticos, que são homicidas, esses ladrões que aproveitaram a pandemia para arrancar dinheiro do governo, aproveitaram a pandemia
e deitaram e enrolaram nas contas do governo, que foram safados, foram perversos, que foram abomináveis. São homicidas, porque tiraram dinheiro do pobre que tinha direito a um hospital, que tinha direito a um tratamento médico, assistência médica nessa pandemia. Então esses são homicidas. Eles podem não ter matado fisicamente, mas mataram quando roubaram, quando assaltaram os cofres públicos por meio dos políticos corruptos, muitos governadores, inclusive prefeitos. Aos fornicadores, você sabe o que significa fornicar, fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, se você idolatra seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, sua família, ou a si mesmo, você é idólatra, é considerado idólatra. Só o Senhor é digno de ser adorado. E a todos os mentirosos, quer dizer, aquelas pessoas que contam uma mentirinha, mesmo de brincadeira, olha, está aqui, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quer dizer, pior do que o inferno é o lago de fogo e enxofre, porque o inferno vai ser jogado lá dentro do lago de fogo e enxofre. Pior do que a morte é o lago de fogo e enxofre, que vai também estar dentro do lago de fogo e enxofre. Pior do que Satanás, pior do que o inferno, é o lago que arde com fogo e enxofre. Lá é o pior. Para lá vamos condenados, todos os condenados se juntarão àqueles que estiverem lá no inferno, lá no lago de fogo e enxofre. Entenderam o que eu estou falando? Então tem o inferno. Hoje, quando a pessoa vai para o inferno, a alma vai para o inferno, é porque ela negou a fé no Senhor Jesus. Jesus ofereceu a salvação, mas não quiseram, então elas vão para o inferno. Mas elas vão para o inferno não porque Deus mandou, Deus não joga ninguém no inferno. O inferno foi feito só para o diabo e os seus demônios. Mas aqueles que seguem o diabo e os seus demônios também vão para lá quando morrem. Só que quando todos serão julgados e condenados, então os condenados por Deus, as pessoas que foram condenadas, os seus nomes não estavam escritos no livro da vida, então Deus criou o lago de fogo e enxofre para estes. Todos os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos. Todos. Se você está incluída ou incluído nessa lista aqui, minha amiga, meu amigo, então conserte a sua vida imediatamente, porque se você morrer, você vai primeiro para o inferno, depois do inferno vem o julgamento, e aí você vai enfrentar lá o lago que arde com fogo e enxofre. Vou repetir a lista para que você não se esqueça. Se você está incluído entre nessa lista, então você já está condenado. Mas se você se converter ao Senhor Jesus, então você será salvo. Então a lista é essa: covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos. Entenderam? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja,
a segunda morte. Tome isso como um aviso, uma profecia não minha, profecia bíblica. Apocalipse capítulo 21. Leia lá que você vai ver essa profecia que fala sobre o destino final das almas que não quiseram, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Deus abençoe e um bom dia.